Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar da ubiguidade dos espíritos. O espírito tem forma determinada, limitada e constante. Quer dizer, o espírito tem alguma forma? Para nós, para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha, o etéreo. Quer dizer, nós não temos uma percepção, não temos um conhecimento de como somos, de como o espírito é. Por isso que os espíritos respondem para Kardec: para vós não, para nós sim. Mas nós podemos chamar ele de uma chama, uma centelha, um clarão, né? Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubim, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, essa luminosidade, essa cor que cada espírito tem, está vinculada ao grau de evolução, ao seu grau de pureza. Entendemos por bem que quanto mais elevado, mais brilho tem, né? Tem uma notinha. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial do espírito. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Quer dizer, é uma alegoria, né? Você achar, né, que o espírito superior é aquele que tem alguma coisa na testa, na cabeça, mas isso é lembrado, né? Porque é na nossa cabeça, no nosso cérebro que nós residimos. É no cérebro que nós atuamos. Tem uma páginazinha, né, que diz, que muito me chama a atenção, que ela diz assim: o ódio é um cáustico que corrói a mente, sede de nossas almas. Então é muito bom a gente lembrar disso. Estamos situados nesse momento, né, na nossa cabeça, no nosso cérebro, é aí que nós agimos. Por isso que aqui a resposta diz bem claro: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial do espírito. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Gastamos tempo para percorrer no espaço? Sim. Mas o faz com a rapidez do pensamento. Olha só como isso é interessante. E quando Jesus diz: o vosso tesouro está onde está o vosso coração, ele chama atenção para isso. Mais para frente nós vamos voltar a falar desse assunto. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é o atributo da alma. Então, aonde está o meu pensamento é porque aí eu estou. E é bom a gente sempre lembrar disto, que é questão de segundos, de frações de segundo. Pensamentos voam, como alguns dizem, né? Então, pensamentos voam. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e do espaço que atravessou, ou é subitamente transportado ao lugar para onde quer ir? Olha só, eu quero ir lá, sei lá, visitar minhas irmãs.
Eu vou me transportar com a velocidade do meu pensamento. Eu tenho ideia dessa velocidade, da distância que percorri, ou eu já penso e já estou lá. Dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso de sua vontade, bem como de sua natureza mais ou menos depurada. Isso significa, né, que quanto menos depurados somos e tivermos que percorrer um espaço, a gente vai percorrer através da velocidade do pensamento, mas muitas das vezes observando tudo, analisando, querendo ver isso, querendo ver aquilo, né? E os espírito superior, mais elevado, só tem aquela ideia, eu preciso ir lá e foi, acabou. Não está preocupado com o espaço, com a distância que percorreu, com o tempo que gastou. Ele está lá. Lembrando sempre dessas palavras de Jesus. O vosso tesouro está em tal vosso coração. A matéria opõe obstáculos ao espírito. Podemos prender um espírito, por exemplo, ele pode ficar preso, enclausulado dentro de uma sala fechada? A matéria prende o espírito, ela é um obstáculo para um espírito? Nenhum obstáculo. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, a água, até mesmo o fogo, lhes são igualmente essenciais. E, assim, eu sempre tinha uma certa dificuldade de entender, lá no passado, quando eu entrei para o Espiritismo, até hoje, né, a gente tem dificuldade de entender um monte de coisa, porque às vezes eu chegava no centro para abrir, eu sempre chego mais cedo, e tinha alguns espíritos esperando eu abrir para eles entrarem, para assistir o estudo, um tratamento. Mas quando eu chegava lá, que eu abria o salão, já tinha espíritos aguardando os estudos. Por que isso? Porque a matéria não é obstáculo para os espíritos, mas é preciso também que você tenha um certo grau de conhecimento, um certo grau de pureza para você se adentrar. Eu não diria nem tanto pureza, mas conhecimento. Porque existem centenas e centenas de espíritos que não têm grau evolutivo, moral nenhum praticamente, mas têm muito conhecimento e eles fazem tudo isso. Quer dizer, então é até independente do grau de moral. Tendo conhecimento faz, tendo sabedoria faz, não tendo, não faz. Tendo conhecimento se transporta de um ponto para outro com velocidade de pensamento, não tendo tem que esperar o ônibus. Se quer ir para a Volta Redonda, tem que esperar o ônibus para entrar no ônibus e ir para a Volta Redonda. Diferente. Depende do grau de evolução de cada um. Tem o espírito o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Ubiquidade. O espírito pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, ele pode se dividir em várias partes para estar aqui e acolá. Isso é o que se chama de ubiquidade. Não. Perdão. Não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto é que faz parecer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vê o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, nós não se dividimos. Podemos emitir pensamentos para diversos lugares ao mesmo tempo. Podemos pensar algo e irradiar para vários pontos, mas nós não se dividimos. Nós não estamos em 2 lugares ao mesmo tempo. Todo espírito se irradia com igual força? Todo espírito consegue mandar os seus pensamentos para todos os lugares com as mesmas forças? Longe disso.
Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, tem espírito que os seus pensamentos se espargem pelo universo. Outros não saem de perto. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione por tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ambiguidade atribuída aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar, sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Muito bom lembrar que a nossa casa espírita, eu acredito que não só a nossa, mas que todas, né, tem uma luminosidade, sentido vertical, tipo um farol, uma luz que sobe muito alto, muito alto mesmo. E já conversamos com vários espíritos que dizem que eles estavam muito longe daqui, mas de muito longe eles enxergaram esse farol, essa luz, e perceberam que essa luz poderia ser uma fonte salutar para os seus sofrimentos. E aí eles vêm em direção àquela luz e vêm parar na nossa casa espírita para ser socorrido e ser amparado. Mas ela não se divide. Quanto mais aprimora-se, quanto mais melhoramos o padrão vibratório da nossa casa, mais essa luz se propaga no espaço. E de mais longe e muito longe, quem sofre, quem precisa de ajuda, consegue enxergar um farol, uma centelha que pode ajudá-los. Mas não se divide, é uma única casa. Perispírito. O perispírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sobreenvolto de uma substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa que os teus olhos, mais ainda bastante grosseiro para nós, envolve uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Asas vaporosas, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queiram. Olha só, envolvendo o germe de um fruto, há um perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envolto ao espírito propriamente dito. Então, olha só. O que é o perispírito na essência? O perispírito é o nosso verdadeiro corpo. Porque, como falamos agora há pouco, o espírito é uma centelha, é uma chama. O perispírito é o nosso verdadeiro corpo, é o que vivifica conosco. Temos o nosso envolto corporal perispiritual. Tanto faz no corpo físico, como fora do corpo físico, nós precisamos do nosso corpo perispiritual. É o nosso verdadeiro corpo que vivifica conosco. É no nosso perispírito que está impregnado todo o nosso ser. Quando eu desencarno, eu continuo vivendo normalmente, com o mesmo corpo. Quem me vê, vai ver com esse mesmo corpo, vai ver igualzinho. Por quê? Porque esse corpo físico é oriundo do meu perispírito.
Foi o meu perispírito que moldou esse corpo físico. Por isso nos reconhecemos no plano espiritual. Por isso sabemos quem é quem no plano espiritual. Por isso a nossa individualidade. Amanhã, se eu desencarnar, eu vou me encontrar com a mamãe. Como é que a mamãe vai estar? Com o mesmo corpo que eu possa reconhecê-la. É isso? De onde tira o espírito esse seu invólucro semimaterial? De onde o espírito tira esse corpo, esse perispírito? Do fluido cósmico universal global, ou fluido cósmico universal ambiente. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de invólucro como mudar de roupa. Veja bem, os animais também têm esses perispíritos. Nós temos o perispírito. Nós vivemos hoje no Brasil, num planeta, num país com uma temperatura média. Se amanhã eu precisar viver num país onde a sua temperatura chega a 60 graus, como em alguns lugares, eu vou conseguir? Não. Eu vou desencarnar. Não vou aguentar. Mas eu reencarnando lá, o meu perispírito já vai ser oriundo ao fluido cósmico universal ambiente e já vai ser suficiente para suportar 1 grau de 60. Vai suportar uma temperatura de 60 graus. Veja bem, você pega um urso polar que vive lá no gelo e traz para aqui, ele vai morrer. Mas se ele morrer e reencarnar aqui, ele vai viver normal. Pega o daqui e leva para lá, ele vai morrer. Mas se ele morrer e reencarnar lá, ele vai viver normalmente. Deu para entender isso aí? Por isso que é do fluido cósmico universal ambiente. É onde você vai viver. É interessante essa pergunta, sim. Tem aqui a pergunta 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha só, pergunta interessante. Se é um espírito de uma ordem superior, num mundo superior, o perispírito dele lá é uma matéria bem mais sutil. Para vir até nós, ele precisa mudar? É necessário que se revista da vossa matéria, já o dissemos. Tá vendo? Ele vai ter que trocar essa veste, vai ter que mudar essa veste, para ele poder se movimentar bem aqui entre nós. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, o que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Quer dizer, é a forma pensamento. Veja bem, se eu desencarnar agora ou sair do corpo físico à noite para me encontrar com alguém que viveu comigo agora, que eu conheço ele agora como está, mas que no plano espiritual ele prefere alterar a sua forma física e viver com a aparência de uma vida que ele teve lá num passado bem distante, a qual ele lembra muito e ele gosta, ele pode fazer isso. Mas se ele vir se encontrar comigo, como é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que alterar aquela forma do passado, voltar à forma presente que eu conheço, para poder identificá-lo, senão eu não vou identificá-lo. Então, isso está vinculado à vontade do espírito.